Olá, meus amores, bom dia. Vamos realizar a correção da nossa atividade de Matemática 2 no livro Módulo 2, página 137. A primeira questão diz o seguinte: densidade demográfica é a razão entre a quantidade de habitantes e a área ocupada por eles. Nos estados brasileiros, costuma-se considerar a área de 1 km² para calcular a densidade demográfica. Em 2017, a população do estado de São Paulo, estimada pelo IBGE, era de 43.094.866 habitantes, e a sua área territorial era de 248.219,627 km². Usando uma calculadora, calcule a densidade demográfica do estado de São Paulo. Então, aqui ele pede para vocês utilizar a calculadora para poder realizar a continha. Então, a gente tem a formulazinha, tá? A tia chamou aqui de D maiúsculo com D minúsculo, densidade demográfica, tá? Como é a formulazinha da densidade demográfica? De acordo com o enunciado da questão, né? É o quê? A quantidade de habitantes dividido pela área. Essa quantidade de habitantes, ela pode se referir a um estado, a uma cidade, a um país, a uma determinada localidade, uma determinada região, ok? E a área, né, é a área ocupada por esse estado, por esse país, por essa cidade, ou por esse município, por essa região. No caso aqui, nós estamos trabalhando com os habitantes de São Paulo, logo a área vai se referir, né, ao estado de São Paulo. Nós estamos trabalhando aqui com o estado de São Paulo. Então, a gente vai substituir quantidade de habitantes de São Paulo, né, do estado de São Paulo, que é 43.094.866, dividido pela área ocupada, que é 248.219,627. Então, realizando essa continha, vai dar aproximadamente 181,6732. Aí, aqui você vai colocar a unidade de medida, que é o quê? Habitantes por quilômetros quadrados. Que aqui em cima você tem a quantidade de habitantes e aqui embaixo você tem a área, que é em quilômetros quadrados, tá? Então, a densidade demográfica, a unidade de medida dela é dada por habitantes por quilômetros quadrados, dada habitantes por quilômetros quadrados. Então, essa é a densidade demográfica da cidade de São Paulo. Vamos para a questão 2. Aqui na questão 2 diz o seguinte: divida o número 120 em partes. Item A, diretamente proporcionais a 2 e a 3. Item B, inversamente proporcionais a 2 e 4. Então, aqui a gente vai dividir o 120 em partes diretamente proporcionais a 2 e a 3, que é o item A, e depois inversamente proporcionais a 2 e a 4. Vamos lá, começando pelo item A. Bom, ele apenas disse que eu vou dividir o 120 em partes diretamente proporcionais a 2 e a 3. Mas ele não me disse a quantidade que eu vou dividir para cada um, para 2 e para 3, né? Como que eu vou fazer essa divisão do 120 de modo que seja diretamente proporcionais a 2 e a 3? Como eu não sei esse referido valor, eu vou chamar ele de uma variável, tá? Vou chamar ele de x. Então, x vai estar para 2, né? Que é a primeiro valor que ele nos dá. Assim como, né, eu não sei qual foi seu valor atribuído a 3, só sei que ele é diretamente proporcional, eu vou escolher outra variável, y está para 3, tá? E eu sei que essas minhas duas variáveis, x e y, elas têm que ser divididas diretamente proporcional a 2 e a 3, mas eu sei que a soma delas duas juntas tem que dar o quê? 120. Né? X mais y tem que ser 120. De que forma eu vou colocá-los aqui, eu não sei, tá? Mas eles têm que ser 120. Então, o que eu fiz aqui, ó? Se x mais y é igual a 120, é como se eu estivesse somando x mais y, né? Então, eu coloquei aqui, ó. X está para 2, assim como y está para 3, assim como x mais y, tá? Como eu somei x mais y aqui, que é 120... eu vou somar o 2 e o 3. 2 mais 3, 5. Então, x mais y está para 5. Mas quem é o x mais y? A própria questão me disse que seria 120, porque eu vou dividir em partes diretamente proporcional, não é isso? Então, x mais y eu vou substituir por 120 e fica 120 está para 5.
120 está para 5 é a razão de 120 por 5, que é igual a 24. 120 dividido por 5 dá 24. Então, o que é que eu tenho? Que x está para 2, assim como 24, aqui como se tivesse 1, né? Ó, está para 1. E y está para 3, assim como 24 está para 1, ok? Então, eu vou agora encontrar o valor de x e de y para ver quanto que vai ser atribuído a eles, tá? Então, x está para 2, assim como 24 está para 1, que é como se tivesse 1. Faço o produto dos meios pelos extremos, então, x vezes 1 dá x, 2 vezes 24 dá 48. Então, x é igual a 48. Faço a mesma coisa para descobrir o valor do y. Y está para 3, assim como 24 está para 1. Produto dos meios pelos extremos, ou multiplico em cruz, né? Como vocês são acostumados a fazer. Então, y vezes 1 dá y, e 3 vezes 24 dá 72. Então, essa vai ser a minha distribuição. É como eu vou fazer a divisão do 120 em partes diretamente proporcional a 2 e a 3, ok? Vamos para o item B. No item B, vai ser uma divisão inversamente proporcional, tá? Então, eu vou fazer essa divisão inversamente proporcional aos números 2 e 4, tá? Então, aqui eu já vou escrever o inverso desses números, porque, ó, se eu tenho o 2 e se eu tenho o 4, aqui é como se tivesse 1, não é isso? 2 sobre 1 e 4 sobre 1. Só que vai ser inversamente proporcional. Então, eu vou fazer o inverso desses números. O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. O inverso de 4 sobre 1 é 1 sobre 4. Então, eu apliquei aqui o inverso desses valores. E agora é necessário encontrar a razão equivalente, tá? Para mim encontrar a razão equivalente, eu vou fazer o MMC, tá? Calcular o MMC de 2 e 4. Tirando o MMC de 2 e 4, tá? É igual a 4, não é isso? Então, eu vou encontrar as minhas razões equivalentes. Então, o novo MMC, que é o denominador, é 4. Então, divido pelos de baixo, multiplico pelos de cima, né? Ó. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1 dá 2, né? Então, a fração equivalente é 2 quartos. Faço a mesma coisa com a segunda razão. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, a razão equivalente é 1 quarto. Ok? Então, encontrei aqui as minhas razões equivalentes. O que eu sei? Que eu vou ter que dividir o 120 em partes inversamente proporcionais ao 2 e ao 4. E aí, eu encontrei as minhas razões equivalentes ao 2 e ao 4, né? Agora, eu vou trabalhar com a minha nova razão encontrada, né? Que é equivalente aos nossos valores que foram dados inicialmente na questão. Só que eu vou trabalhar só com a parte de cima da razão, né? Como se fosse o ar da minha razão. Então, eu vou escrever. Qual é o valor que eu vou atribuir, no caso aqui, a minha nova fração, a minha razão equivalente ao 2? Não sei, então, vou chamar ele de uma variável, x. Então, x vai estar para 2, tá? Assim como, qual é o valor que eu vou atribuir a 1? Inversamente proporcional a 1? Não sei, então, y vai estar para 1, ok? Eu sei que x mais y tem que ser igual a 120, então, vou escrever x mais y, e aí eu somo também a minha parte de baixo. 2 mais 1, 3. X mais y é 120, 120 dividido por 3 é 40. Então, eu tenho o quê? X está para 2 é igual a 40 sobre 1. Multiplico em cruz. X é igual a 80. E y está para 1 é igual a 40 sobre 1, né? Ou está para 40 sobre 1. Multiplico em cruz, o produto dos meios pelo extremo. Y é igual a 40. Então, as minhas partes serão divididas de forma que x será igual a 20 e y será igual a 40. Vamos para a questão 3. Questão 3 diz o seguinte: ao montar uma empresa, cada um dos sócios aplicou, respectivamente, 20 mil, 30 mil, 50 mil reais. O balanço anual da empresa acusou um lucro de 40 mil. Qual será dividido em partes
diretamente proporcional ao capital aplicado. Qual será o lucro dividido a cada sócio? Então, vamos lá. Primeiro sócio, vamos à resolução. O primeiro sócio, eu vou chamar de X, porque para representar aqui o quanto vai equivaler essa razão. Então, o primeiro sócio eu chamei ele de X, que vai estar para 20 mil, que foi o valor que ele aplicou. O segundo sócio, né, para me descobrir quanto é que vai ser o lucro para ele, eu chamei de Y, a variável Y, que ele aplicou 30 mil. E o terceiro sócio eu chamei ele de Z, que ele aplicou 50 mil. Então, o que eu sei? Que X mais Y mais Z, que é o lucro, né, ó. X mais Y mais Z, que é o lucro, que foi de 40 mil. Ok? Então, X mais Y mais Z é 40 mil. Já substituí aqui. Então, como eu somei o X e o Y e o Z, eu vou somar 20 mil mais 30 mil mais 50 mil, que vai dar 100 mil. Então, 40 mil vai estar para 100 mil. Vou cancelar aqui esses 3 zeros. Cancelo um zero daqui com outro zero daqui e fica 4 décimos. 4 décimos é a mesma coisa que 0,4, ou 0,4 está para 1. E agora eu vou descobrir o valor que cada um deles, né, receberá de lucro. O primeiro, o segundo e o terceiro sócio. Então, o primeiro sócio é X está para 20 mil, assim como 0,4 está para 1. Produto dos meios pelos extremos, X é igual a 8 mil. Então, o primeiro sócio receberá 8 mil de lucro. O segundo sócio, Y está para 30 mil, assim como 0,4 está para 1. Produto dos meios pelos extremos, Y é igual a 12 mil. O segundo sócio receberá 12 mil de lucro. O terceiro sócio é Z, está para 50 mil, assim como 0,4 está para 1. Produto dos meios pelos extremos, Z é igual a 20 mil. Então, cada um dos sócios, respectivamente, receberá 8 mil, 12 mil e 20 mil.